Bom, galera, é o seguinte, estou acompanhando aí daqui, né? Estou acompanhando o noticiário, a gente sempre acaba dando uma acompanhada, não tem jeito, né? E eu estou sentindo que o movimento agora, na rede social, em vários segmentos, né, da sociedade, eles estão desesperados com o Bolsonaro, cara. É impressionante como, de repente, está tendo uma orquestração assim, muito forte, né, contra o Jair, cara. E eu acho interessante isso porque o Jair mesmo, ele não tem provocado nenhum tipo de nada para chamar atenção para ele, no sentido de o que acontecia antes, por exemplo, de ter algum conflito no Congresso, algum problema com alguém. Pelo contrário, se você acompanha o Jair, né, e tem acompanhado ele, você está percebendo que em cada lugar que ele está, em cada entrevista que ele vem dando, ele está melhorando a cada dia, porque ele mesmo falou no outro dia, eu achei interessante, estava sendo interrogado por alguém a respeito de uma postura que ele teve há um tempo atrás. E aí o repórter lá perguntou, ou a pessoa que estava lá no evento, mas Jair, você há muito tempo atrás pensava diferente, e ele falou assim, bom, mas a gente evolui, né? Então eu achei fantástico, porque o Jair, ao longo desse tempo, e eu estou falando de um ano para cá, ele é o único candidato que está procurando buscar alternativas reais para o Brasil, em termos de viagem a outros países, conversa com pessoas de vários segmentos para poder ter uma qualificação melhor ou até um domínio melhor sobre um assunto ou sobre o outro. Ele tem procurado não ficar mais respondendo ou tendo uma conduta em cima de problemas com fulano, beltrano, ciclano. Pelo contrário, ele tem tentado buscar alternativas, né, com as pessoas. Isso está dando super certo. E a prova é o volume de pessoas hoje que estão migrando de uma forma natural para a campanha do Jair. Isso é incontestável, isso é um fato. E quando eu comecei a ver no outro dia, eu não vou recordar onde, mas surgiu uma campanha para mostrar o posicionamento dos presidenciáveis, né? E aí, ao invés de botar o nome do Jair Bolsonaro em primeiro, botar assim, primeiro lugar, aí vem Lula, Marina, não botaram o nome do Jair na campanha. Na campanha não, na pesquisa. E aí eu falei, opa, isso é um sinal de que o Jair Bolsonaro vai ser o próximo presidente. Quer queiram ou não, querem bater, podem bater, querem fazer um boicote nacional contra o Jair Bolsonaro, podem fazer o boicote, ele vai ser o próximo presidente. Pela campanha que ele está fazendo, pela forma como ele vem conduzindo a própria campanha dele, de todos os candidatos, ele foi o que mais transcendeu em termos de comportamento, em termos de procura de soluções, em termos de equilíbrio. Você pode ver, né? Então eu tenho certeza que o Jair Bolsonaro agora, nesse momento, ele está disparado na frente. Disparado na frente. Disparado. A campanha dele nunca foi tão fácil como agora está sendo. E aí você vê o Brasil nessa condição atual, quando você vê o Bolsonaro de um lado e do outro lado todo o resto, é sinal de que o Bolsonaro hoje, ele tem muita chance de levar até no primeiro turno, tá? De levar até no primeiro turno essa eleição, né? Então eu acho que pelo movimento da imprensa, na sua maioria, da imprensa escrita, da classe artística, né? Eles estão considerando hoje, você vê, olha só quem representa a esquerda hoje no Brasil. Ciro Gomes,
cara que apoia o Maduro, ok? Você tem o Guilherme Boulos, que é um protótipo de Lula, né? Deixa a barba crescer para ter uma verossemelhança ali com Lula. Aí ganhou a bênção dele naquele movimento ridículo lá, que teve aquela missa lá antes dele ser preso. Você tem a Playboy, que é a Manuela Dávila, que é uma Playboy, achando que é uma comunista, com uma ideia retrógrada, apoiando um sistema, um regime que matou milhares de pessoas na história do mundo, que não funciona, né? Olha só o nível dos candidatos que estão rodeando e permeando aí o Brasil, né? E você tem o Bolsonaro de outro lado, que eles insistem ou tentam querer fazer com que uma candidatura do Bolsonaro esteja ligada diretamente à ditadura, porque ele foi militar. Como assim? Não consigo fazer o nexo, né? Mas eles tentam toda hora associar a candidatura do Bolsonaro àquele regime que aconteceu em 64. Isso é fato. O que acontece é isso. Você vê uma imprensa toda massacrando, essa imprensa toda que se diz democrática, não coloca nem o nome do Jair Bolsonaro nas pesquisas. Coloca primeiro lugar, aí bota Lula, Marina, todo mundo embaixo. Isso é a prova de que eles advogam sobre uma coisa que eles mesmos não acreditam e não fazem. É aquela história do faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Porque eles não são democráticos. Eles querem que o Brasil vote na pessoa ou no candidato que eles apresentem. Que aí, apresentando Ciro Gomes, Boulos ou a Manuela Dávila, é isso mesmo? É a Manuela Dávila? É o mais do mesmo. Se votar em um, entrar um ou outro, para eles, para o sistema, para esse sistema estabelecido no Brasil, tanto faz. É tudo a mesma coisa. Eu tive o trabalho de ver aqui uma noite a entrevista dessa menina, que para mim não passa de uma Playboy. Para mim não passa de uma Playboy. Não é comunista, não tem, cara. Cara, o comunismo está falido. Esquece. O comunismo está falido. E ela falando lá que ela queria pro filho dela a mesma coisa. Cara, como é que pode isso, cara? Como é que pode? E os âncoras lá na mesa, com perguntas objetivas para ela não sabia responder objetivamente. Fica naquele círculo, né? Cercando. Aí foi falar do discurso de ódio. Aí o rapaz lá, eu não lembro qual o nome do repórter, falou, mas você é a pessoa que entra nas redes sociais e promove ódio. Aí passa até a cena dela com o Arthur lá do Mamãe Falei. Porra, agredindo o cara, né? Fazendo toda uma movimentação contra o cara. Discurso de ódio, eles que fazem, né? E ela, não, mas eu não faço isso, que não sei. Quer dizer, é uma tristeza. Aí depois ainda foram entrar com um recurso, como se a entrevista dela tivesse sido atendida por... Ou tivesse um cunho machista. Aí, pô, eu fui ver, né, a entrevista, porque eu falei, pô, será que aconteceu alguma coisa realmente com a Manuela Dávila lá, ou algum repórter se utilizou de uma maneira mais ríspida para poder perguntar a ela algumas coisas? Pelo contrário, não houve nada. O que houve ali foram pessoas que estavam agoniadas na bancada de ouvir tanta baboseira e tanta contradição, né, da boca de uma só pessoa. Né? E o repórter perguntando assim, mas você se considera comunista? Você acredita nesse sistema, nesse regime? Você apoia governos como o de Maduro, como Fidel Castro, que mataram milhões de pessoas no mundo inteiro? E ela dava aquela escorregada. Ela vinha escorregando, né? Aquele peixe liso, né? E não respondia nada. Então, o Brasil hoje ele tá com a representatividade ou pessoas que representam uma esquerda falida. Não tem, eles perderam.
Para eles poderem ganhar essa eleição aí, eles vão ter que ou manipular a urna eletrônica, que é o que sempre fizeram, né? Ou então vão ter que promover alguma coisa aí diferente, porque o Bolsonaro, se continuar como está, vai levar no primeiro turno. Isso é fato. Não adianta esses institutos de pesquisa manipularem os resultados, não adianta mais colocarem dúvida ou a mídia ficar como mantra 24 horas por dia tentando fazer algum tipo de desqualificação ao Jair, porque quanto mais desqualifica o Jair Bolsonaro, mais ele está crescendo nas pesquisas, essa é a verdade. Então, se eles fossem partir para o campo, pelo menos das ideias, ou até convidar o Jair para algum debate, alguma coisa, talvez, acho difícil hoje, porque vejo o Jair muito mais preparado do que no ano passado, por exemplo. É a visão de quem está de fora, né? Mas acho que se eles promovessem aproximação com o Jair para tentar desqualificá-lo no campo das ideias, poderia dar mais resultado. Mas bater gratuitamente e o festival dessa orquestração que tenta toda hora, sem motivo algum, assassinar a reputação dele, só está fazendo com que ele cresça. Não precisa ser um expert em marketing para entender que isso aí aproxima muito mais o indeciso a aderir à campanha do Jair do que outra coisa. Mas eles são sabichões, acham que vão conseguir com essa tática e eles estão tomando fumo, a verdade é essa, né? Então, para mim, quando você vê os programas agora declaradamente e de uma forma assim, sem mais receio de esconder, estão juntos contra o Jair Bolsonaro, é sinal de que a candidatura dele vai bem, obrigado, e ele ainda não começou nenhum tipo de debate, nenhum tipo de confronto direto com nenhum dos candidatos aparentes. A verdade é que o brasileiro hoje não consegue mais, não atura mais aquele discurso, o velho discurso. O Geraldo Alckmin começa uma campanha declarando abertamente, abrindo artilharia contra o Jair Bolsonaro, achando que isso vai promover em quem está vendo algo de, nossa, o Bolsonaro é tudo isso mesmo que o Alckmin falou, E aí, cara, é o problema, porque hoje a rede social está aí. Qualquer dúvida que você tenha sobre qualquer tipo de acusação, é só você apertar um botão que você vai ter a verdade, ou vai ter pelo menos a oportunidade de ver os dois lados e tirar a sua conclusão. Coisa que a imprensa, de uma forma imparcial, não tem feito. A imprensa está totalmente unida contra o Bolsonaro. Não importa quem vai brigar com ele ali, mas que não seja o Bolsonaro. E isso é fato. E o Bolsonaro é a única pessoa hoje que produz nas pessoas que vão atrás dele para ouvir ele falar o sentimento de que vai romper esse status quo que tem levado o Brasil a uma falência completa. E nós estamos diante da pior crise que já existiu. Você quer valer uma coisa? Hoje eu falei com a minha esposa, ela foi no supermercado, a caixa de leite, que até pouco tempo custava R$ 2,30, está quase R$ 5, pô. O que isso significa? Significa que você e eu estamos pagando a conta dessa crise, que esses governos passados roubaram o Brasil, acabaram com o Brasil. Então o poder de compra do seu dinheiro hoje e do meu é muito menor do que há um ano atrás, e vai ser muito menor daqui a 2 meses, a 5 meses para frente. Esquece isso. Tem que entrar alguém ali para colocar ordem a partir das finanças do país. Onde, mais uma vez, não quero ser repetitivo aqui, o Bolsonaro marcou um gol de placa chamando Paulo Guedes. Então a economia do país, nesse panorama que o Bolsonaro teve essa capacidade de conversa com o Paulo Guedes e ele aceitou, bicho, começa a mudar muita coisa. A verdade é essa. Eles tentam colocar na mídia o tempo todo que está tudo bem,
A economia do Brasil está crescendo. Está crescendo aonde, irmão? Aonde que está crescendo essa economia? E aí a gente se ferra, porque a gente tem capacidade de discernir até que ponto essas informações são verdades. E a gente sabe que não são verdadeiras. Porque a gente tem a fonte hoje para buscar. Mas tem muita gente que não sabe. E aí liga a televisão e é um bando de mentira, é um bando de manipulação 24 horas por dia. Quem é que vai dizer que o leite de caixinha está quase R$5? Ninguém está falando sobre isso. Tá todo mundo hipnotizado pela Copa do Mundo. O leite está R$5, meu irmão. O leite de caixinha tá R$5, porra. Se você não tá preocupado com isso, eu tô, meu irmão. Eu tenho que trabalhar pra caceta, meu irmão, pra poder tocar minha vida e minha família. Ah, vai dizer pra mim que não, a economia tá subindo. Não. A economia do Brasil tá subindo. Tá subindo só se for no bolso deles. Só se for no bolso deles, meu irmão. Você vai no mercado hoje com R$100, tu volta com 2 bolsinhas. Se for 2, né? Dependendo dos itens que você vai escolher lá, você volta com uma e olhe lá. Então essa é a realidade do Brasil. O Brasil tá sem saúde, porra. A hotelaria tá falida. Não arrecada mais do que arrecadava. O turista não consegue vir pro Rio de Janeiro, porra. Ele chega no Rio de Janeiro, na saída do aeroporto do Galeão até a Zona Sul. Se ele não for pego numa bala perdida, ele pode pegar uma blitz de bandido, de vagabundo. É isso que está o Rio de Janeiro. Isso se estende para o Brasil. Aí você tem a candidatura do Bolsonaro dizendo que vai acabar com tudo isso. E é por isso que ele está na frente, pô. Ninguém aguenta mais. Esse discursinho bonito de esquerda, dessa esquerdinha caviar gostosa. Não, nossa, nós precisamos fazer algo pelos menos favorecidos. Porque os menos favorecidos, porra, é claro que o menos favorecido tem que ter uma estrutura. Mas por que vocês não fizeram? O PT ficou 13 anos no poder, por que não organizou? É difícil organizar? Não, não é difícil organizar. Vocês nunca quiseram, pô. Esse discurso é o discurso que vocês fazem, que eles sempre fizeram, para manter o povo iludido, cara. Continua pior, tá pior do que sempre foi. Nunca foi tão ruim. A verdade é essa. E é por isso que o Jair Bolsonaro tá em primeiro lugar, pô. E vai aumentar mais. Porque, pelo menos no Jair, o povo consegue entender uma coerência. Mesmo que não concordando com algumas coisas. Ou que falou, ou que fez. Pô, quem não falou merda na vida? Quem nunca falou uma merda na vida? Porra, o Lula falou que precisava de mulher de grelo duro, ninguém falou nada. Cadê as feministas? Porra, é uma incoerência, cara. É uma incoerência, mano. É uma incoerência total. Então o povo hoje está conseguindo entender, hoje que nesse festival de loucura, pelo menos tem um outro cara que está tentando fazer alguma coisa ao estilo como fez o Trump aqui na América. É isso incomoda pra cacete. Tá incomodando. E aí, como não tem como combater, tocaram a corneta e falaram assim, ó, vamos começar a assassinar a reputação dele, não podemos falar no nome dele, ninguém fala sobre o nome do Jair. Pode perceber, o único veículo que fala o nome de Jair Bolsonaro são essas rádios de interior. Raramente Jovem Pan fala alguma coisa, entendeu? O Reinaldo Azevedo só dá porrada no Jair o tempo todo. E quando fala nele, fala com desdém. Quer dizer, eles idolatram um condenado corrupto. Eles idolatram um cara que é coronel, que tinha um apelido de sardinha na Lava Jato, que apoia o governo da China, que diz que a oposição a Nicolás Maduro é fascista, mas ele não fala o nome de Jair Bolsonaro.
Você pode respeitar alguém nesse nível? Não dá, mano. Não dá. Eu queria até que houvessem candidatos, mais candidatos com qualidade, para você chegar e, porra, analisar, pô, esse cara é bom, esse cara aqui também é bom, pô, esse cara aqui pode ser uma coisa boa pro Brasil. Mas não tem. É Bolsonaro contra todos eles. Contra todos eles. Aí você vê o nosso Supremo Tribunal Federal lavando, botando, passando pano em tudo. Passando pano em tudo. E esse debate não vem à tona. Nunca vem à tona. Nunca vem à tona. E aí eles estão achando que batendo, que tentando o tempo todo colocar o Jair Bolsonaro como o algoz do Brasil, coisa que ele não é. Coisa que ele não é. E o que falta ao brasileiro que tem essa propensão de votar no Jair é não ter medo de se posicionar na rua, no trabalho, em qualquer lugar. Eu tive eu não vou citar nomes aqui porque eu não gosto de citar nomes, mas numa roda tentaram fazer uma alusão. Você vai votar no Jair? Eu falei, vou, por quê? Algum problema de votar no Jair? Não, porra, eu não voto em fascista, nunca votaria no fascista. Mas você não votaria no fascista, não? Porra, o que você defende? Você defende o governo mais corrupto que já passou pelo Brasil. Você quer fascismo maior que esse dinheiro que foi roubado era para ter sido investido em várias coisas. Você quer fascismo maior que esse? Você colocar o povo da favela, que vocês tanto dizem que defendem, pior do que eles já estavam? Isso é bonito para vocês? Isso é o que vocês defendem? É? Um governo que foi todo ele, de cabo a rabo, todos os agentes desse governo estão envolvidos em escândalos de corrupção? É isso que você defende? Aí você quer falar que o meu voto é um voto num fascista? É isso? Porra, interessantíssimo o seu ponto de vista. E acabou, meu irmão. Cada um é livre, nós não vivemos numa democracia? Então pronto, cada um vota em quem quer. Entendeu? Agora, o Brasil, eu já falei aqui, eu vou até outubro. A oportunidade do Brasil, a oportunidade que o Brasil tem para mudar radical, né? Porque agora você vê, tá todo mundo, na verdade, é o que eu sempre falei. Como eles estão com o rabo preso, eles não podem deixar o Jair, uma pessoa isenta, chegar. O cara que tá com o rabo preso, ele não vai querer que alguma pessoa isenta entre, porque a pessoa isenta vai explanar para todo mundo, cara, o que aconteceu na verdade. Você imagina o Jair no governo do Brasil, podendo administrar e podendo mostrar à população a verdade nua e crua. Quem ia conseguir subsistir a isso? O medo deles é esse. Você entendeu? O medo deles é esse. E é por isso que eu digo, é igual a massa com fermento. Quanto mais batem nele, mais ele vai crescer. Mais Jair Bolsonaro vai crescer. E olha, se continuar nesse ritmo, ele vai levar no primeiro turno. Aguardem.